Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2, versículo de número 1. Amém? Os irmãos acharam? Apocalipse é fácil de achar, né? O último livro diz o seguinte: a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo de número 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Nós vamos falar do restante, mas só segura um pouquinho aqui. O tema da palavra, né? O meu primeiro amor. Nós vamos falar sobre isso, sobre a questão do primeiro amor. Mas antes de eu falar sobre a questão, explicar para os irmãos o que é o primeiro amor, aqui o Senhor ele escreve uma carta para uma igreja, né, na cidade de Éfeso. E nessa carta ele começa, né, tecendo alguns elogios, né? O Senhor fala basicamente 3 coisas. O Senhor fala: olha, o elogio primeiro era que eles eram pessoas que tinham obras, né? Eles estavam envolvidas na obra de Deus, eles eram perseverantes na obra de Deus, o serviço, e o Senhor, né, aprova o trabalho deles, né, que eles estavam perseverando na obra de Deus. Então, nisso o Senhor diz para eles: olha, vocês estão muito bem a respeito da obra, né? E o Senhor aprova as obras dele. Segunda coisa que o Senhor aprova aí é que eles odiavam, né, homens maus, né? O que significava isso? Significa que eles odiavam o pecado, né? Então eles não estavam compactuando com o pecado daquela época. Então o Senhor fala: olha, a respeito, né, da sua santidade, né, vocês estão aprovados. Então, mais uma vez, vocês têm, né, odiado o pecado, então vocês estão aprovados a respeito disso. Lá no versículo de número 6 que eu li por último, o Senhor fala que eles também estavam aprovados pelo Senhor, porque eles odiavam, né, a questão dos nicolaítas. Quem que eram os nicolaítas? Era um conceito, né, uma ideia que estava acontecendo aí na igreja, onde havia um grupo superior dentro da igreja. Então havia, né, os cristãos comuns e havia um grupo superior dentro da igreja. O Senhor diz: olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, vocês odeiam esse conceito de ter pessoas, né, não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre a questão do clero e dos leigos, né? O Senhor disse que ele odeia esse conceito, essa mentalidade, onde há o clero, né, um grupo seleto, e os leigos, né? O Senhor odeia isso, e a igreja de Éfeso também odiava isso. Então o Senhor diz para eles: olha, a respeito do ensino de vocês estão aprovados. Então eles estavam aprovados em questão de odiar o pecado, eles estavam aprovados a respeito das suas obras, eles estavam aprovados a respeito, né, da mentalidade, do conceito como igreja, né, a mente como igreja. Eles estavam sendo aprovados, o ensino na igreja estava aprovado. Mas aí tem uma coisa que o Senhor, eu até estava pensando sobre isso, como Deus ele quer que a gente saia, né, da mediocridade. Como Deus ele pensa muito maior do que o homem pensa. Talvez você é alguém que está aqui, você tem tido boas obras, né, você tem se afastado do pecado, você tem, né, cada dia mais procurado andar em santidade. Talvez você tenha, né, sido um cristão com o ensino correto, com a mentalidade correta,
Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem algo a mais para nós. Ele tem algo mais profundo, mais superior para nossas vidas. Talvez muitos de nós nos acomodamos, né, em sermos bons cristãos. A verdade é essa. É que muitos de nós nos acomodamos, né, em ser pessoas que têm, né, comportamentos corretos e, né, nós nos acomodamos a respeito disso. E o Senhor não se acomoda a respeito disso. Aí no versículo de número, que é o versículo que eu quero mais falar com os irmãos, é o versículo de número 4. Até então o Senhor estava elogiando, aprovando, mas aqui o Senhor desaprova. Versículo 4, o Senhor diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então o que o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso? Qual que era a ressalta? O que o Senhor estava indo, né, corrigir a igreja de Éfeso naquele momento? Era que ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Amém, irmãos? Então, o que Deus estava, olha só, indo contra aquela igreja? Aquela igreja, apesar das obras, apesar do testemunho dela, apesar do ensino dela, ela tinha abandonado o primeiro amor. Então, eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele quer muito que nós tenhamos obras, é verdade, mas Deus quer muito que nós tenhamos paixão. Porque às vezes nós temos obra, mas não temos paixão. Às vezes temos obra, mas não temos amor suficiente, conforme o Senhor quer de nós. O Senhor chama aquela igreja para corrigir, uma igreja que apesar de fazer tantas coisas boas, estava abandonando algo que era tão importante para Deus. É mais ou menos o relacionamento entre marido e mulher, né? Por exemplo, seu marido, ele pode fazer o que, né, muitas coisas importantes, mas no fundo o que uma mulher quer é sentir amada pelo marido. É a mesma coisa o marido. A mulher pode fazer muitas coisas boas na casa, mas o que o marido quer é realmente ser amado de forma devida. E o Senhor chama aquela igreja dizendo: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. O Senhor, olha aqui, o Senhor não estava dizendo que eles tinham abandonado Ele, porque aquela igreja continuava seguindo o Senhor. O Senhor não estava dizendo que eles não amavam mais. O Senhor só estava dizendo: vocês não me amam mais em primeiro lugar. O primeiro amor de vocês não me pertence mais. E o Senhor corrige aquela igreja. Querido, tem muitas pessoas que deixaram o primeiro amor, e o Senhor está dizendo para nós como igreja: desperta, alerta o seu coração nessa noite. Analisa você, será que o primeiro amor seu pertence ao Senhor ainda? Será que depois de tantos anos de fé, o seu primeiro amor pertence a Deus? Porque essa igreja começou amando o Senhor em primeiro lugar. Ela começou uma vida apaixonada, começou uma vida sedenta pelo Senhor, mas no decorrer do caminhada, da vida deles, eles deixaram esse amor de lado. Eu quero te alertar a respeito de uma coisa, porque muitas das vezes, eu já ouvi muitas palavras a respeito dessa mensagem, e sempre eu tinha a ideia o seguinte: primeiro amor, o que a pessoa pensa? Olha aqui para mim, o que a pessoa pensa? Ela pensa numa questão cronológica. Ela pensa assim: eu tenho que voltar, né, na mente dela, aquela questão cronológica, a respeito do momento dela de conversão. O Senhor não está falando uma questão de você voltar no tempo. O Senhor não está dizendo para você que você vai ter que voltar lá atrás. Não, o Senhor está dizendo o seguinte, que nós temos que voltar na essência. O que o Senhor desafia aquela igreja é voltar na essência. O Senhor estava dizendo: vocês têm que voltar, não é no tempo, vocês têm que voltar no amor, na essência de vocês. É isso que o Senhor estava desafiando eles. Querido, aquele momento seu de conversão, olha só, aqueles primeiros anos, aquele tempo, olha só, ele ficou lá no passado. Nós temos que, olha só, resgatar em nós a paixão. Esses dias eu ouvi alguém, falou para mim, olha só, falou assim: pastor, eu fico contando as horas para mim ir no culto. Fico contando as horas para mim chegar a hora para ir para o culto, para me adorar o Senhor. O que é isso, irmãos? Alguém que está experimentando do primeiro amor. E essa igreja tinha abandonado esse primeiro amor.
Então esse primeiro amor tem a ver com a essência do seu coração. Tem a ver, olha só, com a escala de valores que está dentro de você. Talvez você não perceba, mas dentro de você é uma escala de valores. Há uma escala de valores daquilo que você mais ama. Tem aquilo que você mais deseja. O Senhor estava dizendo para aquela igreja, olha, vocês podem ter todas as coisas, mas eu quero exigir de vocês que o amor primeiro de vocês seja meu. Primeiro amor tem que ser de Deus. Primeiro desejo do nosso coração tem que ser do Senhor. É isso que o Senhor quer despertar no nosso coração nessa noite. É isso que Deus quer arrancar da nossa mente e nosso coração nessa noite. E promover um avivamento profundo e intenso. Um avivamento que sai, olha só, além de ouvidos e barulho, um avivamento que promove no seu coração um desejo intenso pelo Senhor. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Olha só, eu queria falar com os irmãos sobre algumas evidências a respeito de você amar o Senhor em primeiro lugar. Algumas evidências. Só lembrando você que Deus, Ele sempre exige o primeiro. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, tudo na sua vida, primeiro é de Deus. Se você puder dizer para o outro, diga para ele, olha, tudo na sua vida, primeiro é de Deus. Isso é uma exigência de Deus. Olha só, em Mateus 22, versículo 37, o Senhor diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração. É nós amarmos o Senhor com toda a nossa alma. E nós amarmos o Senhor com o nosso todo entendimento. Havia 10 mandamentos. 10 mandamentos. Mas o primeiro era o quê? Amar o Senhor de todo o coração. Então o primeiro mandamento pertence ao Senhor. Então o primeiro é de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o primeiro lugar da sua vida tem que ser de Deus. E eu quero te alertar uma coisa, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida é você. Ouviu isso? É você que coloca Deus em primeiro lugar. Somos nós que temos que colocar o nosso amor primeiro a Deus. É nós que desejamos isso. É nós que colocamos isso. Então, o Senhor sempre exige a questão do primeiro. Algumas evidências a respeito, quando nós estamos amando o Senhor em primeiro lugar. Olha só, primeiro, paixão e intensidade. Em Lucas 24, no versículo 32, conta uma história, olha só, de dois discípulos que estavam caminhando pelo caminho de Emaús. Eles estavam indo por um caminho, que era o caminho de Emaús, e nessa caminhada, deixa eu explicar para você entender melhor, talvez muitos aqui não sabem disso. Esses dois discípulos, eles estavam caminhando para nesse caminho, e Jesus tinha acabado de ressuscitar e eles não sabiam. Quando Jesus se coloca no meio deles e começa a conversar com eles, porque eles estavam entristecidos, porque o mestre dele, a esperança dele tinha acabado de morrer, e eles não tinham percebido a respeito da ressurreição ainda. E eles começam a conversar com Jesus. Olha só que interessante, eles conversam, mas eles não percebem que era Jesus. E naquela caminhada toda, Jesus fala com eles, eles não percebem. Tem pessoas, irmãos, que Deus habita dentro dele e ele não está percebendo ainda. Sabia disso? Aqueles discípulos caminhavam, Jesus conversando com eles. No final da caminhada, Jesus vai lá, pega o pão, parte o pão, entrega o pão para eles, faz uma ceia. E a Bíblia diz que na hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era o Senhor. Agora eles viram o Senhor. E na hora que, olha só, quando eles viram o Senhor, depois eles ficavam, começaram a questionar um ao outro, dizendo, você percebeu que quando ele falava com a gente, dentro de nós a palavra queimava? Eles estavam dizendo mais ou menos, como que nós não percebemos que era o Senhor? Enquanto ele falava conosco, dentro de nós queimava. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando Deus é o primeiro amor da sua vida, querido, o Senhor queima dentro do seu coração. Eu quero te alertar a respeito disso. Eu quero mostrar essas evidências para você perceber se realmente Deus continua sendo o primeiro amor da sua vida. Olha só, irmãos,
Se quando você ouve o Senhor, quando Deus fala com você, a palavra não queima mais. Quando você canta e dentro de você não queima mais um desejo, mais pela presença de Deus, pela manifestação de Deus. Quando nós nos tornamos, irmãos, meramente religiosos, que às vezes lemos, mas a palavra não queima em nós, cantamos e a palavra não, o louvor não queima em nós, irmãos, estamos no lugar onde Deus está, mas isso não queima o nosso coração mais, é porque nós abandonamos o primeiro amor. Se você vem num culto, querido, isso não mexe mais com você, é porque você abandonou o primeiro amor, e o Senhor está dizendo, você precisa voltar, você precisa ter novamente o seu coração a mim, você precisa voltar ao caminho do primeiro amor, que anteriormente você abandonou. Sabe, essa paixão, esse desejo pelo Senhor. Como é que é você, querido? Às vezes eu vejo pessoas falando de futebol com tanta paixão, com tanta intensidade de coração. Às vezes a gente vê pessoas falando sobre profissão, com tanta paixão. Mas, querido, cadê a paixão pelo Senhor? Cadê a intensidade do nosso coração? Cadê a intensidade do meu coração por Deus? Aonde eu abandonei essa intensidade, irmãos? Aonde eu deixei essa intensidade? Aonde nós, como igreja, deixamos a intensidade do nosso coração a Deus e passamos a ser meramente religiosos, que seguem uma regra sem paixão alguma. A religião, irmãos, é algo sem paixão, sem intensidade. Isso que o Senhor estava dizendo para aquele povo. Segunda coisa aqui, segunda evidência a respeito, para você identificar se você abandonou o primeiro amor ao Senhor ou não, é a disposição de abrir mão de tudo por causa do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz o seguinte, Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha, comprou aquele campo. Olha só, a segunda evidência a respeito desse primeiro amor é a disposição, olha só, de você abrir mão de qualquer coisa por amor ao Senhor. Olha aqui, irmãos, é a disposição de qualquer coisa que entrar na sua vida tentando assumir o lugar de Deus. O primeiro lugar, você não aceita. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro de uma pessoa que foi uma grande referência na minha vida. Ele converteu, a namorada dele não converteu, e a namorada queria ter relação sexual, continuar tendo relação sexual. Eu estudava no Solon Amaral ainda. Tem um tempinho já, né? Esse amigo meu, ele falou o quê? Ele olhou para a namorada, você quer andar com o Senhor? Ou você quer continuar da mesma forma? Ela falou, quero continuar da mesma forma. Ele terminou o namoro, por quê? Porque quem ama o Senhor em primeiro lugar, irmãos, está disposto a abrir mão de tudo por amor ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Marcos, quando Jesus encontra com Pedro, e Jesus diz para Pedro, segue-me, e eu farei você pescador de homens. A Bíblia fala que Pedro foi lá, abandonou tudo e passou a seguir o Senhor. Ele era um pescador, tinha um barco, tinha sua empresa, mas o Senhor, irmãos, o amor dele pelo Senhor era tão intenso que ele teve a disposição de abrir mão daquilo que ele estava fazendo para seguir o Senhor. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa, talvez você está sendo como um jovem rico, talvez eu possa estar sendo como um jovem rico. Jesus disse, segue-me. A Bíblia fala, ele disse, eu quero seguir o Senhor, aliás. Jesus falou para ele, vai lá, vende o que você tem e dá aos pobres. A Bíblia fala que ele pensou, seguir Jesus ou continuar com as riquezas? Seguir Jesus ou continuar com as riquezas? Sabe o que ele fez? Ficou com as riquezas.
Aí você vai falar, pastor, talvez muitas pessoas que não têm revelação do Senhor que está aqui, talvez ouvem umas coisas dessas, a respeito de relacionamento e santidade, ouvem a respeito de alguém abandonar o que tem de importante para seguir o Senhor, acha isso loucura, acha isso um exagero. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos, o Evangelho é para aquelas pessoas exageradas. Quem ama o Senhor, irmãos, sempre vai ser exagerada a presença dEle. Quem ama o Senhor, irmãos, está disposto a abrir mão de tudo por amor a Ele. Se houver algo na frente de Deus, abre mão, porque isso é evidência de alguém que ama o Senhor. É evidência de alguém que ama o Senhor. Querido, se você não está disposto a abrir mão de nada pelo Senhor, quero dizer para você, você pode ter o Espírito Santo, você vai para o céu, mas eu quero dizer para você, Deus não é o primeiro amor na sua vida. Se você não está disposto a abandonar esse relacionamento que impede você andar em santidade, Deus não é o primeiro amor da sua vida. Se você não está disposto a abrir mão daquilo que atrapalha você e seguir o Senhor, você não ama o Senhor em primeiro lugar. Você pode amar essa pessoa, você pode amar aquilo que você faz, mas você não ama o Senhor em primeiro lugar. Isso é a verdade. São evidências. Evidências. Quero te falar sobre algumas coisas. Quem está entendendo, diga amém aí, só para mim saber. Amém, irmãos? Hoje o Senhor tem Deus quer conquistar o seu coração, querido. Deus quer. Eu falei para o Senhor, eu tenho orado esses dias. O Espírito Santo está me fazendo lembrar isso. Eu tenho orado dizendo, Senhor, a Bíblia diz que Deus arrebatou Enoque. Não sei se você sabe, Enoque foi arrebatado pelo Senhor sem passar pela morte física. O Senhor arrebatou ele. Mas a Bíblia diz que antes do Senhor arrebatar fisicamente Enoque, a Bíblia diz, irmãos, que Deus arrebatou o coração de Enoque. Lá diz que Enoque andou 365 anos com o Senhor. Todos os dias da vida de Enoque, Deus andou com ele. E ele andou com Deus. Deus arrebatou o coração de Enoque. Sabe o que Deus quer fazer conosco nesses dias? Deus quer arrebatar o seu coração. Deus quer arrebatar o meu coração. Eu tenho orado dizendo, Deus, arrebata o meu coração. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero ter o meu coração arrebatado. Eu quero ter a minha alma arrebatada pelo Senhor. Irmãos, quem tem um coração arrebatado, abandonar algo para Deus não é nada. Não é sacrifício mais. É prazer. É desejo. A Bíblia diz que Paulo, quando foi açoitado, a Bíblia diz que quando Paulo foi açoitado, ele voltou para casa feliz. A Bíblia diz que quando Pedro foi açoitado, sabe o que é açoite, irmãos? Né? Surrinha da mãe com chinelinho havaiano não, tá? Era apanhar muito, irmãos. Eles voltaram felizes porque eles estavam fazendo parte do sofrimento de Jesus. Irmãos, para nós seria um sacrifício, irmãos, ser açoitado, mas para aqueles homens era privilégio. Querido, quando Deus é o primeiro lugar da sua alma, do seu coração, querido, tudo que você pensa, tudo que você faz, não é mais sacrifício, é o prazer do nosso coração. Tem gente que faz tanto sacrifício por causa de um trabalho, irmãos. Quero te alertar, o Deus desse século é o dinheiro. Quero te alertar a respeito disso. Algo que Jesus já tinha alertado há mais de 2000 anos atrás. Jesus disse para aquele povo, olha, o Deus desse século é o dinheiro. Quero dizer para você, irmãos, nós andamos na contramão dessa geração. Nós andamos na contramão desse sistema. Nós desejamos é o Senhor. Nós amamos é o Senhor. Ele nos conquistou naquela cruz um dia. Um dia o Senhor me conquistou e conquistou você. Você não veio aqui por acaso, não. Deus quer te lembrar novamente que um dia Ele conquistou você. E Ele quer conquistar novamente o seu coração. Algumas coisas que levam as pessoas a abandonar o primeiro amor.
Primeiro, convive com o pecado. Mateus 24, versículo 12, diz que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo, que aqui diz por causa da multiplicação, o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas lá em João, 1 João diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não pode ter nascido de Deus. Então, presta bastante atenção, você que nasceu de Deus, você que se arrependeu dos seus pecados um dia, recebeu o Senhor pela graça, eu quero dizer para você, você não consegue viver no pecado, você nunca vai viver no pecado. Mas aqui diz que por causa da iniquidade de muitos, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que significa isso? Que o convívio, muitas das vezes, com o pecado ao nosso derredor, pode esfriar o nosso coração. Eu não acredito que esse versículo, Jesus está falando da igreja, porque senão a Bíblia seria contraditória. Dentro de nós, irmão, não tem como multiplicar o pecado mais, porque nós já morremos para o pecado. Gálatas diz que aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Eu estou falando de pessoas que receberam o Espírito de verdade. Eu não estou falando de pessoas que frequentam a igreja, não. Eu estou falando de pessoas que nasceram de novo. Querido, não tem como você viver no pecado. Mas nós convivemos, ó, irmãos, com muito pecado em volta de nós. E isso, olha só, isso pode fazer com que você se acomode a respeito disso. A Bíblia diz que Ló morou numa cidade chamada Sodoma, uma cidade corrompida pelo pecado. Mas a Bíblia diz que a alma de Ló, ela estava sempre incomodada com aquele pecado daquela cidade. Ló não acostumou com aquilo. Queridos, se você se acostumar, olha só, com a iniquidade, o pecado desse mundo, isso vai esfriar o seu coração. Querido, dentro de nós tem que haver, irmãos, uma revolta santa. Sabe aquela revolta santa contra o pecado? Irmãos, o pecado não pode, olha só, ser normal nas nossas vidas. Nós não podemos assistir uma televisão onde prega, onde ensina o relacionamento sexual fora do casamento, o marido traindo a mulher traindo o homem, e muito pior do que isso ainda, e nós achamos isso normal. Nós não podemos achar normal, irmãos, um homem matar várias pessoas, e nós achamos que isso faz parte do projeto de Deus. Não! Quando nós acostumamos com essa situação, o nosso amor pode se esfriar. Então eu quero te alertar a respeito disso. Quero te alertar da segunda coisa, que pode fazer você abandonar o primeiro amor. A falta de profundidade com Deus. Lucas 8, 13. Jesus conta aquela história, quando a semente cai em meio às pedras. Você já viu pé de feijão nascer no canto do muro? Já viu, campeão? Qual que é o seu nome? Ítalo? O Ítalo. Hoje eu cumprimentei o Ítalo. Nunca viu, né? Mas o irmão já viu? Pé de feijão no cantinho do muro, plantinha no cantinho do muro da sua casa. Vira e mexe lá em casa, eu tenho que arrancar. Tem uma fenda lá no canto. E já nasceu até pé de feijão. Na casa da minha mãe eu lembro, né? Um pezinho de mamão. Antigamente você tinha muito mamão nas casas, né? Então deixa eu te falar, Jesus contou que uma semente caiu em meio às pedras. Em meio às pedras é um lugar que tem pouca terra. A Bíblia diz que aquela semente que nasceu representa aquele que nasceu de Deus. E a Bíblia fala que ele nasce com muita alegria, muito entusiasmo, amando o Senhor em primeiro lugar. Mas a Bíblia diz que veio o sol, as dificuldades, e olha só, mataram aquela planta. O que eu quero falar com os irmãos a respeito disso? A falta de profundidade leva você a abandonar o primeiro amor ao Senhor. Sabe aquela pessoa, irmãos, que ela não se envolve com Deus de verdade. Sabe, ela está sempre, olha só, vivendo de forma superficial. Não se envolve com Deus, não se envolve com obras de Deus. É aquela multidão, olha só, a multidão não ama o Senhor, a multidão ama as bênçãos do Senhor. É importante você entender isso. Multidão não ama Deus, multidão ama o favor de Deus, isso ela ama. Então a multidão é aquela que está sempre distante, observando de longe, dizendo, eu estou aqui, mas não me envolvo.
Eu quero estar no meio desse povo aqui que vai para o céu, mas eu quero viver um pouco à margem, à distância. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Pessoas que amam o Senhor em primeiro lugar são pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus. São aquelas pessoas que entenderam que Deus, como foi falado muito pelo Espírito de Deus na semana passada, Deus usou o Alessandro para falar sobre isso. Deus é muito mais, irmão, do que um relacionamento de 1h30, onde as pessoas ficam mais olhando para o relógio para ver se a palavra acaba rápido. É muito mais do que isso, querido. Relacionamento com Deus é algo diário, é profundo, é intenso. Você está entendendo isso, irmãos? Um dia você se uniu ao Senhor, mas você não se uniu para viver de forma superficial com o Senhor. Você se uniu, irmãos, para relacionar profundamente com Deus, para mergulhar em conhecer a Deus. Você quer ser apaixonado pelo Senhor? Aprofunda. Cresça na sua vida de oração. Cresça nessas coisas que muitas das vezes as pessoas não estão interessadas não, querido. Cresça em você sentar na sua casa e ler a palavra mesmo quando você não entende tudo. Cresça em você separar tempo para você jejuar, para você crucificar a sua carne. Cresça nisso, é isso que vai fazer você ser apaixonado mais pelo Senhor. Quanto mais, olha só o que eu vou te falar. Quanto mais a pessoa se envolve com o mundo, mais ela ama o mundo. Mas quanto mais alguém se envolve com Deus, mais ele ama a Deus. Se envolva com Deus. Se envolva com o Espírito Santo. Se envolva com os dons espirituais. Se envolva com o ministério que Deus chamou você. A obra que Deus chamou você. Sai dessa vida superficial. Sai da margem. Mergulha no Espírito de Deus. Vai para o seu quarto, querido, vai clamar ao Senhor. Vai separar tempo para você conhecer a Deus. Eu quero te alertar, faça isso enquanto você pode. Enquanto o Senhor está te chamando, faça isso imediatamente. Terceira coisa, distorções de prioridades. A distorção de prioridades faz com que pessoas abandonem o primeiro amor. A primeira distorção é a respeito dos relacionamentos. O Senhor diz que nós devemos amar o próximo como a nós. Como é que nós devemos amar o próximo, irmãos? Como é que nós devemos amar o próximo? Como a nós mesmo. Mas nunca, o próximo significa sua família, significa seus amigos, significa todo tipo de relacionamento. Então, olha só, você não pode amar o próximo, olha só, em primeiro lugar, sempre tem que ser em segundo lugar, porque o primeiro lugar já tem que ser do Senhor. Lá em João capítulo 21, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, a mesma pergunta ele faz 3 vezes. Pedro, você me ama? Pedro diz, Senhor, eu te amo. Jesus diz, pastoreia as minhas. 3 vezes ele faz essa pergunta. Mas olha aqui para mim. Mas a primeira vez ele perguntou o seguinte. Ele disse assim, Pedro, você me ama mais do que esses que estão em volta de você? Você me ama mais que os demais que estão aqui? Olha aqui, irmãos. Jesus estava falando, Pedro, se você me ama, tem que ser em primeiro lugar, tá, Pedro? Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Eu posso amar Sara, mas nunca posso amar Sara em primeiro lugar. Tem 2 filhas. Amo elas de paixão, irmãos. Como eu sei que você ama os seus filhos. Mas o Senhor disse para você que você não pode amar os seus filhos mais do que a Deus. Você acha por que Deus disse para Abraão sacrificar Isaac? Por quê? Porque um homem que tinha um filho com 100 anos de idade, sabendo que provavelmente não teria oportunidade novamente, era o único filho. Querido, quando Abraão decidiu sacrificar Isaac, ele estava dizendo, Senhor, eu amo o Senhor acima de qualquer pessoa. Deixa eu te alertar a respeito de uma coisa que eu tenho pensado muito esses dias. Eu vejo muitos jovens, querido, que quando eles eram solteiros, eles se dedicavam à obra de Deus. Mas quando casaram, irmãos, abandonaram a obra de Deus.
Eu vejo muitas pessoas, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos cuidar bem da nossa casa, para a gente cuidar da casa de Deus, isso é uma verdade. Estou falando que você tem que abandonar a sua família. Só estou dizendo para você, querido, que a sua família não pode ser primeiro lugar no seu coração. Primeiro lugar no seu coração tem que ser o Senhor. Segunda coisa, dentro de distorções de prioridades, o tempo meu é pouco aqui, você está mais a finanças. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que muitas pessoas, por amarem o dinheiro, naufragaram na fé. Êxodo capítulo 5, versículo 5 até o versículo 9, olha só, Faraó, que representa Satanás, ele criou uma estratégia para tirar o foco do coração daquele povo a Deus. Qual que foi a estratégia de Satanás para tirar o coração do povo de Deus? O que ele fez? O que ele fez, irmãos? A estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Diga para o irmão que está só, a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Sabe qual que foi a estratégia de Satanás? Para o povo hebreu esquecer do Senhor, esquecer do propósito de Deus. Ele multiplicou o trabalho daquele povo. Trabalho é bênção? É, irmãos. Trabalho é bênção. Mas trabalho não pode ser o primeiro amor da sua vida. Irmãos, aquele povo começou a esquecer do Senhor. Eles estavam tão envolvidos no trabalho que eles começaram a querer esquecer do Senhor. É por isso que Deus levantou Moisés novamente para despertar aquele povo. Querido, você está ouvindo essa palavra? Deus está levantando alguém para despertar você. Seu trabalho não pode ser o seu primeiro amor. Pastor, ontem eu falei na rede de jovens aqui, foi uma bênção. Falei, olha meninos, vocês têm que fazer o que vocês amam. Não pensa ser engenheiro só porque você vai ganhar mais, não. Você nasceu para ser um pedreiro, seja um pedreiro. Mas porque você ama essa profissão. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Não ame mais a sua profissão. Não ame mais os seus afazeres. Não ame mais aquilo que você faz do que o Senhor. Você está ouvindo o que eu estou te falando aqui, irmãos? Não ame mais. Pastor, eu amo tanto fazer isso. Eu sei, querido, eu também amo. Sabe o que o Senhor tem falado comigo? Júlio, você não pode amar mais a obra do que eu. Irmãos, eu amo ter célula na minha casa. Eu amo reunir com meus discípulos. Eu amo visitar, irmãos. Eu amo. Mas o Senhor disse para mim que você não pode amar mais isso do que eu. Querido, está ali o Adriano. O Senhor está dizendo, Adriano, você não pode amar aquela carrocinha que você vende alface, agrião, cheiro verde, né? Ele faz uma sequência de coisas aí. O Senhor está dizendo, você não pode amar mais isso do que a mim. Agora, se eu te falar uma coisa para você, irmãos, dificilmente você vai ouvir, olha aqui, você vai ver alguém falando, eu amo mais meu trabalho do que a Deus. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está. Irmãos, tem pessoas, você convive com ele um dia, ele não toca no Senhor, ele não fala do Senhor. Ele fala de tudo. Ele fala de tantas coisas, mas não fala do Senhor. Estou falando que você tem que forçar para você falar do Senhor, não estou falando isso. Quando você ama uma coisa, irmão, você não precisa forçar para você falar daquilo. Você não precisa. É espontâneo. Três coisas o Senhor diz aqui em Apocalipse. Para me encerrar e orar com você. No versículo 5. O Senhor estava dizendo que tudo isso estava roubando o primeiro amor. Mas no versículo 5, Jesus diz o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha só, deixa eu só te alertar uma coisa. Você sabia que na cidade de Éfeso não há igreja mais?
Sabia que na cidade de Corinto há igreja, mas na igreja de Éfeso não há mais. Deixa eu te falar uma coisa com temor, irmãos. O Senhor disse para aquele povo: olha, se você não se lembrar, se você não se arrepender, se você não voltar a praticar o que você praticava no começo, que trazia tanta paixão no seu coração por mim, o Senhor estava dizendo: eu vou arrancar o candelabro, eu vou arrancar essa igreja. É isso que o Senhor estava dizendo. Aquela igreja, irmão, não existe mais. Essa igreja tão gloriosa, sabe o livro de Éfeso que foi escrito? Foi para essa igreja tão gloriosa, mas que ouviu a palavra de Deus e não deu atenção. Querido, o Senhor está dizendo para nós: lembra onde você caiu. Que dia que foi que você caiu? Que momento foi que você caiu da vida? Você deixou de me amar em primeiro lugar? O que tomou a frente? Que área da sua vida tomou a frente? Lembra disso. Segundo, arrependa-se. Que não basta você lembrar de algo, você tem que se arrepender, abandonar. Dizer: Deus, isso me fez amar mais do que o Senhor. Então, Senhor, eu estou me arrependendo, estou tirando da minha vida. Quero amar o Senhor em primeiro lugar. Volta a praticar as obras que antes praticava. De vez em quando eu vou te falar uma coisa simples. Não sei se você já ouviu falar. Quando eu vim para Bom Pastor, eu era solteiro ainda, isso há 16 anos. Eu não tinha carro, não tinha moto, né? Depois eu me casei, morei 5 anos de favor na casa da minha sogra. E uma das coisas que o Senhor falou para mim há muitos anos atrás: vira e mexe, eu pego minha bicicleta e vou andar aqui dentro do Vera Cruz de bicicleta. E muitos anos atrás o Senhor falou para mim sempre fazer isso. Sabe por que o Senhor fala para mim fazer isso? É para mim não esquecer a época que eu comecei nessa igreja. Eu amava o Senhor. De vez em quando eu pego minha bicicleta, para me lembrar, irmãos, quando eu saía 5 horas da manhã para buscar os meninos lá no Eldorado de bicicleta, junto com o Marcos Paulo Sérgio, Josiel, nós íamos de bicicleta para buscar a nossa célula que tinha no Eldorado, para a gente vir orar 6 horas da manhã, e depois levava eles novamente de bicicleta para lá. É para me lembrar disso, é para mim não esquecer a época que eu amava o Senhor com toda a intensidade da minha alma. Volta a fazer aquilo que você fazia no começo. No começo você orava, volta a orar. No começo você jejuava, volta a jejuar. No começo você saía de porta em porta para falar de Deus, volta a fazer isso. O Senhor está dizendo: olha, eu tenho que ser primeiro amor na sua vida. Primeiro amor pertence a mim. Não sei qual que era a prática sua lá no início da sua vida cristã. Volta a praticar. Volta a sua essência, querido. Às vezes a gente cresce, a gente esquece quem que a gente era. Aquilo que a gente fazia lá atrás. Volta novamente, querido. Estou falando para mim mesmo, antes de falar para vocês. Hoje eu pedi graça ao Senhor, falei: Deus, me dê graça para amar o Senhor. Que Deus dê graça para você amar o Senhor em primeiro lugar. Que a graça de Deus possa inundar o seu coração, a ponto de arrebatar a sua alma nessa noite, como um dia o Senhor arrebatou meu coração. Se puder ficar de pé, para nós orarmos.